Amado, graças a Deus. Deus tem abençoado, não é verdade? Então vamos aqui, queridos. Vamos aqui no contexto histórico. Eu trouxe aqui o mapa para você, que eu gosto de trazer o mapa para ver onde é que Jesus está. O texto diz que Jesus está em Cafarnaum, uma cidade, quando a gente vai estudar essa cidade, é uma cidade portuária, que ela fica bem no lago da Galileia. Então Jesus, a Bíblia diz que ele nasce em Belém da Judeia, mas que ele vai para Nazaré, mas ele vai exercer o seu ministério lá em Cafarnaum. Por que ele escolhe esse lugar? E quando a gente vai estudar, era um lugar onde tinha o posto dos soldados romanos. O soldado ficava ali na alfandegária, por isso que ele foi ali, chamou Levi, que é Mateus, para o ministério também. Então era uma cidade também que passava, havia mares por aqui assim, e subia lá para cima. Então era uma cidade, por exemplo, essa Via Maris, ela veio lá do Egito, ela atravessa toda essa região, que eu vou mostrar para você aqui no próprio mapa, no próximo mapa. Olha aqui a Via Maris. Ela sai lá do Egito e atravessa aqui está Cafarnaum, bem na beira do rio, olha, do lago da Galileia. Aqui que Jesus tinha uma casa e as pessoas desciam para cá. Olha como é uma região agrícola, onde as pessoas plantavam, até hoje é assim. Só que elas moravam uma afastada das outras. Na época de Jesus, essa cidade aqui era um vilarejo, hoje para os nossos dias. Pegava de 1.000 a 1.500 pessoas só. Mas naquele tempo, quando a gente vai estudar, o Império Romano ele tinha 350 milhões de pessoas ali, quando ele conquistou todo o seu apogeu ali da costa do Mediterrâneo. Então, nessa época, vivia apenas 1.000 a 1.500 pessoas. Olha aqui, Jesus está bem aqui que é a casa dele, e a estrada está aqui, ó. As pessoas vinham de toda parte, lá do sul de Jerusalém, passavam a Galileia, e muitas pessoas vinham por aqui e ver o ensino de Jesus aqui em Cafarnaum. Mais uma foto de satélite, aqui de outro ângulo, está aqui a cidade, ó. É conhecida como a cidade de Jesus, Cafarnaum. Cafarnaum quer dizer aldeia de Naum, onde o profeta Naum tem um túmulo, por isso que eles também dizem que é o nome de Cafarnaum. Outra imagem de satélite, olha como é. Hoje é uma imagem atual de como é que está aí essa região. É uma região ainda muito visitada pelos turistas só por causa dos milagres de Jesus. Olha só como está. Aqui está a igreja. Essa igreja aqui, eu preguei na oração do meio-dia, ela está em cima da casa de Pedro. E a sinagoga que Jesus pregava está bem por aí. Está bem aqui a ruína dela hoje, olha. Jesus sai daqui, pega essa rua daqui, entra aqui na casa de Pedro e cura a sogra dele de uma febre muito forte. Assim que eram as casas do primeiro século, na época de Jesus. Então as pessoas subiam aqui para... Olha, isso aqui é peixe, para secar os peixes, para vender na feira, e também para ficar aqui, assar alguma coisa, pegar um arzinho. Então assim que eram as casas do primeiro século, na época de Jesus. E os homens que vão lavar o seu amigo, é por aqui que eles vão subir, uma casa como essa que Jesus está ali, reunido em Cafarnaum, e está muito cheio de gente, o texto diz, que não tem aonde colocar as pessoas. Pode ler na Bíblia e pode acompanhar aqui. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava lá na casa, lá em Cafarnaum. O que era que ele estava fazendo lá? Ele estava ministrando a palavra. Estava ensinando o povo. E nesse contexto todo, vinham muitas pessoas de todas as partes que tu possa imaginar para ouvir o ensino do Messias. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Veja que o foco do ministério de Jesus sempre foi o ensino da palavra. Porque ele sabe que se a pessoa aprender a palavra, ela se educar na palavra, ela vai ser um bom discípulo. Se a gente for um bom aluno, nós vamos ser também bons professores. É isso que Jesus quer dizer.
Por isso que o ensino dele é muito forte. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Por quê? Porque a casa está cheia e eles estão trazendo um amigo, quem sabe, então algum parente. Ali a pessoa está jogada numa cama, numa maca. Essas pessoas são tocadas em seus corações a levar esse homem até onde Jesus está. Só que quando a gente chega lá, tem obstáculos da vida, que a gente enfrenta também na nossa vida. Às vezes a gente quer uma bênção e a gente corre atrás, e quando a gente vê o primeiro obstáculo, muitas das vezes a gente desiste. Mas aqui a gente já aprende uma lição, que eles não desistiram. A casa está lotada, não tem para onde eles entrarem, e o único jeito é eles subirem e abrir o telhado para ver onde é que Jesus está. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Então foi uma estratégia muito forte desses amigos, porque eles não iam perder viagem. Quem sabe eles não vieram de um lugar tão para chegar lá para perder, não. A gente já está aqui, a gente vai ter que encontrar um jeito de falar com ele, de ver ele, de fazer algo. Porque a primeira barreira, a gente não tem que desistir. Quando você estiver fazendo algo, você sentir que a primeira barreira aconteceu, não desista. Veja uma estratégia, veja um meio para você chegar naquilo que você tem um foco, porque você não pode desistir. Esse texto nos ensina que eles levaram o homem, a multidão não tinha como eles entrarem nessa casa. Tinha muita gente, querido, não tinha, é uma procissão, era muita gente que acompanhava o ministério de Jesus, porque a fama dele já tinha se espalhado por toda a região. Esses homens usam essa estratégia, e uma coisa que chama atenção: abrem bem na direção de Jesus, onde Jesus está. Eles abriram certinho, porque tudo que vem na direção de Deus, dá certo. Tudo que vem na direção de Deus dá certo. Eles abriram, justamente não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. Aí na direção, aquilo que chama a atenção de Jesus, que eles abriram lá onde ele estava, para descer o homem na maca. Veja a dificuldade. Com certeza o homem deve pesar, né, irmão? O osso pesa, não pesa? E 4 para... Só um, por isso que foi 4, Milton. Só um não ia dar conta de abaixar um homem desse. Hein? 4 certinho, um em cada ponta, meu irmão. Olha. Sabe o que eu aprendo aqui? O Espírito Santo vai trazendo na hora. Eu aprendo aqui que eles já foram já com isso em mente. Não, vamos 4, para a gente chegar lá, não tem muito esforço. Cada um vai numa ponta e abaixa ele aonde ele estiver. Só que esse não era o plano deles subirem lá em cima, era deles chegarem lá, as pessoas abrirem para eles passarem e entrarem, né? As pessoas tinham que se comover, e a gente vê aqui, parece que ninguém se comoveu. Aí o único jeito que tem foi eles subir a escada, abrir o teto, trazer o homem até Jesus. Interessante, querido. Olha aí, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Veja que Jesus não cura ele aqui. Jesus diz para ele: os teus pecados estão perdoados. Jesus vai tratar com ele primeiro no espiritual. Jesus vai salvar ele primeiro. Você está perdoado, você está salvo, você é uma nova criatura agora. E a Bíblia diz que está cercado de todo tipo de gente por causa da fama de Jesus. E Jesus é estratégico, querido. Olha o que vai acontecer. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecado a não ser somente Deus? E é verdade, o único que pode perdoar pecados e salvar só é Deus.
Só que esses homens, esses mestres da lei, eles estão cegos, não estão reconhecendo que realmente Jesus é um rabino, mas é o Filho de Deus. Por quê? Porque na Galileia, quando a gente vai estudar, eu estava estudando hoje, a Galileia era uma região muito desprezada, ninguém queria ir para lá. Só Jesus que vai para lá, para se cumprir a profecia de Isaías. Isaías 9 diz assim, eu vou ler para você, que é muito linda essa profecia. Foi por isso que ele foi para lá, porque era uma região desprezada, ninguém queria estar lá, ninguém queria fazer a obra lá, porque as 10 tribos foram dispersas, lá ficou muitos gentios morando nessa região. E a Bíblia diz aqui em Isaías 9, apesar de tudo, eis que não havia mais escuridão para todos quando estavam desesperados. Não, é o 2, Isaías 2. Eis porquanto a visão que Isaías teve, filho de Amós, acerca de Jerusalém. Deixa eu ver se eu acho, não é esse texto aqui. 2, Isaías 2, não, é 9 mesmo. Vou achar esse texto aqui, querido. Acho que é 9:26, se não me engano. Quer ver? Essa profecia. Deixa eu ver aqui se eu acho. Porquanto. Cadê? Está aqui, achei. Não, é 9 mesmo. É 9:1-2. Apesar de tudo, eis que não haverá mais escuridão para todos quanto estavam desesperançosos. Lá na Galileia, ele está dizendo. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali. Contudo, no futuro, cobrirá de glória a Galileia dos gentios, o caminho do mar, além do Jordão, diz distrito das nações. E o versículo 2, onde eu quero chegar. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na terra da sombra da morte, resplandeceu a luz. Quer dizer, era uma região que ninguém queria estar lá, porque era mal falada, era muita idolatria pesada também rolava aí na Galileia. E o que acontece? Jesus vai justamente para a terra de Naftali, de Zebulon, de Assé, porque ele é a luz que tinha que chegar naquele lugar. É interessante que depois que Jesus faz todo esse milagre, e quando o templo no ano 70 é destruído, as pessoas que criticavam a Galileia foram lá que eles foram se refugiar. Os sacerdotes, os mestres da lei, foi para a Galileia que eles foram. A região que ninguém queria estar lá, mas Jesus chegou lá na região. Jesus mudou tudo, mudou o quadro, porque onde ele chega... Então, estou falando em seus corações, e Jesus que não perde nada. Jesus disse assim, Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que ele estava pensando, e lhe disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Porque a Bíblia diz que Deus sonda os nossos corações, Ele conhece os nossos pensamentos bons e maus. E essas pessoas estão lá, era para eles, pela função deles, estarem glorificando o nome de Deus, porque são mestres da lei, são ensinadores da Torá. E eles chegaram lá somente para criticar Jesus. Com certeza eles tinham vindo de lá de Jerusalém só para ver o que Jesus estava fazendo. Porque Jesus, quando ele chega, queridos, onde ele chega, ele faz coisas tão fortes, mas tão tremendas, que o lugar todo fica maravilhado. E a fama dele começa a se espalhar para lá. E esses religiosos estavam vendo Jesus como uma ameaça à religião. Por isso que eles estão criticando Jesus e não estão glorificando o seu trabalho. Aí Jesus vai dizer, Jesus vai agora no mais profundo. O que é mais fácil dizer o paralítico, ele está dizendo aos fariseus, aos mestres da lei? Primeiro ele falou, os teus pecados estão perdoados. Mas quando ele viu que eles começaram a criticar ele lá, dizer que ele não era o Messias, começaram a razoar, dizer que ele estava fazendo era blasfêmia, Jesus, a sua autoridade, disse, o que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados, ou levanta-te, pega a tua maca e anda para a tua casa. Meu irmão, quando ele falou isso, aí que o negócio desandou. Aqueles que acreditaram nele, glorificaram, ficaram cheios da unção.
Mas os religiosos ficaram com mais inveja dele, querendo matar ele. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, Jesus rebate. Disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa agora. Que coisa impressionante. Que milagre poderoso é esse, queridos? E ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Nunca vimos isso acontecer aqui, porque o povo estava carente. Depois da morte de João Batista, Jesus foi para Galileia. E Jesus começou a fazer milagre. Aí em Cafarnaum ele fez demais milagres, querido. Mudou a vida e o quadro daquela região, colocou a Galileia num patamar muito alto. Até hoje é um dos lugares mais visitados no planeta Terra, porque a luz chegou lá, e a luz é Jesus. Nós estamos finalizando. 4 amigos e uma missão. Uma missão de quê? De fé. Uma missão de quê, pastor? De amizade. Uma missão de amor e de esforço. Porque se não tiver fé, não tiver amizade, não tiver amor, não tiver esforço, não tem igreja. Vamos ficar de pé. Não tem igreja, não tem milagre, não tem cura, porque Deus trabalha assim. Então use a sua fé, use a sua amizade para abençoar a vida de alguém, use o amor ao próximo, o esforço de todos. Deus viu a fé daqueles homens e glorificou o seu nome. Vamos lá. Maravilhoso e eterno Deus, fecha teus olhos. Queremos te apresentar, meu Pai, nessa noite, a tua igreja, o teu povo. Queremos te apresentar nessa tarde a nossa fé diante de ti. Queremos te apresentar nessa noite, nesse culto da família, a nossa fé. Queremos te apresentar nessa noite o nosso amor ao próximo, a nossa amizade, o nosso perdão. Deus está falando desde cedo nesse culto sobre perdão, sobre amor, sobre fé, sobre esforço. Está na sua presença. Não vou te enganar, nada é fácil nessa vida. É tudo por esforço, é tudo por comunhão, é tudo por sintonia com Deus. Por isso nessa noite, amado irmão, que você possa ser um instrumento de Deus, que você possa ser um instrumento de Deus para seus amigos, para seus vizinhos. Que toda vez que você for ou ver uma pessoa caída, uma pessoa machucada, você possa seguir o exemplo desses 4 homens, que você possa seguir o exemplo dessas pessoas, com sua fé, com sua coragem, com seu amor, com seu esforço, levar aquele homem até Jesus, porque eles sabiam que algo ia acontecer se eles levassem até Jesus. Me faz entender. Quando aconteceu uma situação na sua vida, de ajudar alguém, de fazer algo por alguém, usa a tua fé, usa o teu amor, usa a tua amizade, usa a tua coragem. Não deixa o teu irmão cair. A Bíblia diz que se a gente vê um irmão caído, nós temos que levantar ele. Nós temos que orar por ele, interceder por ele, para que ele venha se erguer, para que ele venha se levantar. Isso é amor, isso é a fé, isso é cuidado, isso é coragem, isso é esforço diante de Deus. Não sejamos como os religiosos, não sejamos como os hipócritas, não sejamos como os mestres da lei que queriam só criticar. Pessoas que não tinham amor em seus corações, pessoas que estavam com seus corações duros diante de um milagre de cura, diante de um grande milagre que glorificou o nome do Senhor naquele lugar. A Bíblia diz que é melhor 2 do que 1. A Bíblia diz que um cordão de várias dobras é difícil ser quebrado. Que possamos ser esses cordões
possamos ser esse cordões, que possamos nos ajudar uns aos outros, que possamos dar a mão aos nossos irmãos, que possamos fazer coisas grandes e diferentes diante de Deus nesses dias tão difíceis, meus amados irmãos. Por isso, nessa noite, levante a mão de vocês, é para quem então tem fé. Eu estou profetizando através do poder de Deus. Levanta tua mão, levanta tuas duas mãos, meu filho, que eu vou profetizar na tua vida nessa noite. Eu vou profetizar na tua vida, meu filho. Vou profetizar que grandes coisas Deus fará ainda esse ano na tua vida. Eu profetizo as portas sobre a tua vida, meu filho. Continua nesse propósito com Deus. Quando tu puderes, ler tua Bíblia, ora ao Senhor naquele propósito que você fazia. Ele vai te levantar, Ele vai abrir as portas para você. Senhor, abre as portas nessa noite para a tua igreja. Abre as portas para esses jovens que estão aqui. Abre as portas espirituais aos nossos irmãos da live. Aqueles que estão, Senhor, passando nesse momento, Senhor, de momentos difíceis na tua presença. Um momento de incertezas. Um momento, Senhor, de sofrimento e tribulações. Por isso, Senhor Jesus, nessa noite, nós te apresentamos cada família que está aqui, cada membro que está aqui, cada jovem que está aqui, cada criança, cada pai de família, cada mãe de família, nessa noite, nessa casa de oração. Que possamos nos unir, que possamos exercer, que possamos compartilhar a nossa fé como esses homens, que compartilharam a fé. O texto é bem claro em dizer, vendo a fé deles. O texto diz que Deus viu a fé deles. A fé em ajudar, a fé em ajudar, a fé em cuidar, a fé em abençoar, a fé em fazer. A nossa fé não pode ficar só em nossos corações, ela tem que ter ação. A Bíblia diz que a fé é morta. A fé precisa ter ação, é fé e ação, é fé e ação, é fé e ação, é fé e esforço, é fé e esposo, é fé e amor, é fé e amor, é fé e amizade, é fé e encorajamento, é fé e coragem, é fé e amor, é ação, é ação, é ação, fé e ação para Deus abençoar. Enche os corações de vocês de fé nessa noite. Eu profetizo que todos nós que estamos aqui, eu profetizo que todas as pessoas que estão na live, que ainda vão ouvir essa mensagem, elas vão ser impactadas, elas vão ser saradas, elas vão ser salvas, elas vão ser transformadas, elas vão ser transformadas pelo poder da fé, pelo poder do compartilhamento da fé, da unidade, do amor, do esforço, da compreensão do ser humano para com o seu próximo. Coloca essa fé no teu coração nessa noite. E sai daqui com essa fé no teu coração. E sai daqui com essa certeza no teu coração. Que quanto mais você fazer pelo teu próximo, Deus fará por você. Amarás a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Nós precisamos amar mais. Nós precisamos fazer mais uns pelos outros. Por isso, meu Pai, eu profetizo na vida da Rita, na vida da Raquel, na vida desses jovens, na vida desses departamentos. Se a gente se empenhar, se a gente se unir, tu vai fazer coisas maiores, Senhor, na vida desses jovens. Os frutos vão ser tremendos, meu Pai. Vai atrair muitos jovens. Vai tirar os jovens das drogas. Vai tirar os jovens, Senhor, desse mundo corrompido pelo pecado, pela maldade e pela violência. A gente tem visto o que tem acontecido na vida dos jovens no Brasil. Jovens perdendo as suas vidas. Jovens perdendo as suas vidas cedo, com 20 anos, com 30 anos, meu Deus. Ah, Jesus. Ora, querido, nessa noite. Vamos orar pelos nossos jovens. Que os nossos jovens possam ser cheios do teu Espírito. Levanta esse lugar, levanta departamentos, meu Pai. Eu te apresento essa sala das crianças que está parada. Envia as pessoas para tomar conta dessa sala das crianças. Envia, Senhor, envia os cefeiros. Envia as pessoas que vão nos ajudar nesse lugar. Pessoas que amam fazer a tua obra. Aqueles que estão com seus ministérios parados, que amam fazer a tua obra. Envia eles para cá, um ministério que dá oportunidade para quem quer, Senhor.
Abençoa, Senhor, os nossos obreiros que já estão aqui conosco. Abençoa as famílias que já estão aqui conosco. Abençoa, dá força, dá coragem, dá renovo. Que possamos sair daqui mais crentes. Que possamos sair daqui mais avivados, mais unidos em prol, Senhor, do Teu Evangelho. Muito obrigado, meu Deus. Nos dá uma semana de paz, uma semana abençoada. Não importa, Senhor, não importa se é tribulação, não importa se é sofrimento. O que importa é nós estarmos contigo. O que importa é nós entregarmos nas tuas mãos, porque tu sabes o que é o melhor, tu conheces o futuro, tu sabes o que é melhor. Os teus planos são muitos melhores, os teus pensamentos são muitos melhores que os nossos. Por isso, nessa noite, nós te apresentamos aqueles que estão enfermos. Se tiver alguém enfermo nessa noite, cura. Se tiver alguém enfermo nessa noite, cura. Se tiver alguém nessa noite com enfermidade, cura, Senhor, nesse lugar. Mostra que Tu é o Deus dessa obra. Mostra que só basta uma palavra e um coração cheio de fé, uma fé sobrenatural para Te agir, Senhor, e curar, e restaurar, e renovar nessa noite. Queremos Te agradecer. Só temos que Te agradecer por essa oportunidade. Muito obrigado, Senhor, por cada louvor, por cada pessoa que trouxe uma palavra hoje nesse lugar, esse altar. Obrigado pela vida de cada um. Que Tu venha nos abençoar. Que a graça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão com o Espírito Santo seja com todos nessa noite. E todos digam amém. Bate uma palma bem bonita para Jesus. Leve a tua bênção, leve o teu milagre, leva a tua cura, leva as bênçãos do Senhor sobre a tua vida espiritual. Está encerrado o nosso culto.